bem-vindo ao Guia da Facu. Aqui ao meu lado, Marcelo Lima, especialista em marketing educacional e vice-presidente da Quero Educação. E o nosso convidado, Jânio Diniz, cofundador e CEO do Grupo Ser Educacional. Jânio, eu queria começar conversando com você sobre o empreendedorismo. O Grupo Ser nasceu do empreendedorismo iniciado pelo seu irmão, o Janguier, e surgiu dentro de um curso preparatório para concursos na área jurídica e para a OAB, e se transformou num grande grupo educacional. Com essa experiência que vocês têm no empreendedorismo, como é que vocês conseguem colocar isso dentro de sala de aula para os seus alunos? Olha, de fato o Grupo Ser Educacional começou dessa forma. Eu diria que os estímulos dados pela sociedade hoje estimulam a juventude a buscar o desenvolvimento do próprio negócio. Eles querem criar renda desde cedo, eles querem conduzir o seu próprio destino. Isso aconteceu com o Janguier lá atrás. Ele viu uma grande oportunidade quando ele queria fazer um concurso para juiz e viu que não tinha um curso preparatório bom. Ele decidiu que faria isso. Ele era professor da Universidade Federal de Pernambuco na época. Quando passou no concurso, convidou os outros professores para montar um curso preparatório que se tornou o melhor curso preparatório do Norte e Nordeste. E aí, usando um pouco dessa capacidade empreendedora e dessa visão de negócio que ele tinha, ele percebeu as oportunidades e viu que as coisas foram mudando. Com o tempo, os negócios mudam. O que a gente busca fazer hoje dentro das nossas universidades, das nossas faculdades, é trazer um pouco desse estímulo e orientar os alunos do que eles estão vendo aí na sociedade, do que estão vendo de jovens criando novos projetos, novos produtos, desenvolvendo negócios que acabam se tornando bilionários. Alguns poucos exemplos, mas o mundo vive de bons exemplos, eles acabam querendo seguir isso, colocando disciplinas dentro da nossa instituição que orientem e ajudem no desenvolvimento do empreendedorismo. Não é só ter uma boa ideia ou achar que alguma coisa vai virar num grande negócio, mas como desenvolver esse produto, onde buscar parceiros, onde buscar financiadores, como ele preparar um plano de negócio adequado, como entender onde buscar esse produto, onde desenvolver esse produto, como buscar a clientela. Às vezes, pensar num negócio que pode ser um grande negócio, fica apenas aí. O aluno ele tem que ter, acima de tudo, atitude e buscar desenvolver aquilo que ele criou e com o qual ele sonhou. Fazer um projeto ou pensar num produto sem trabalhar e sem agir, ele acaba não criando absolutamente nada. Jânio, e como é que você traz essa perspectiva de um cursinho preparatório que começou lá atrás, transformando no Grupo Ser, que hoje tem mais de 165 mil alunos? Como que o mercado mudou? Como que esse aluno mudou, principalmente com o avanço da tecnologia? De novo, o mercado mudou basicamente. Quando o Janguier começou o curso preparatório, a legislação era outra. Não eram permitidas instituições com fins lucrativos no Brasil. A legislação, a nova LDB, que não é tão nova, é de 1996, ela permitiu a abertura de instituições com fins lucrativos. Isso permitiu que novos competidores entrassem no mercado. Então, a primeira coisa que aconteceu foi a mudança da legislação, abriu uma oportunidade de mercado, num mercado onde havia uma carência gigantesca de formação de mão de obra especializada e de nível superior. Tinham pouquíssimas universidades no Brasil, poucas instituições de ensino, a competição era feroz dos alunos para entrar numa instituição. Isso mudou com o tempo. Hoje tem mais de 2.400 instituições de ensino superior no Brasil. A competição ela passa a ser feroz para a captação de alunos. Então, o desenvolvimento da tecnologia nesse período ele passa a ser fundamental para que a instituição ela possa ter uma gestão adequada e um trabalho adequado com o aluno. Não faz nenhum sentido, a gente conversava sobre isso há pouco, um aluno passar muito tempo numa secretaria para fazer uma matrícula. Secretaria é um repositório de documento. A tecnologia ela tem que auxiliar do ponto de vista preparatório, administrativo e financeiro da instituição e tem que ajudar do ponto de vista acadêmico. Como é que você liga a tecnologia do ponto de vista do desenvolvimento pedagógico e acadêmico dos alunos? Então você muda a instituição do ponto de vista do produto que entrega para o aluno e do ponto de vista do que você tem de back-office e preparação e que é transparente para o aluno, desde que ele vai fazer uma matrícula, que ele pode fazer com 2 ou 3 cliques no aplicativo dele, no celular, no ônibus, indo para a faculdade, para casa, para o trabalho, no carro, em qualquer que seja o lugar. Quando no passado, eu me lembro que quando eu era estudante, eu passei 4, 5 horas numa fila esperando para fazer matrícula. O aluno tem que fazer isso em alguns segundos, não faz sentido com o desenvolvimento tecnológico permitir isso. A Quero Educação já percebeu isso, Marcelo? Sim, lá na Quero Educação nós estamos criando o nosso vestibular digital. Hoje o aluno ele consegue fazer o vestibular sem sair de casa.
Um domingo, por exemplo, ele consegue ir lá, fazer sua prova, ter sua nota, se matricular na faculdade. Com a admissão digital, ele consegue enviar os documentos sem precisar ir até a secretaria, até a unidade da faculdade. Ele simplesmente manda os documentos, igual se abre hoje conta em banco, manda os seus documentos, você está com a sua matrícula feita na faculdade e vai simplesmente estudar no seu primeiro dia. Como que você vê esse movimento de tecnologia sendo aplicada em todo o processo do aluno, até antes dele chegar até a faculdade, né? A gente vê muita tecnologia sendo aplicada dentro da sala de aula, mas também tem toda a tecnologia aplicada antes da sala de aula para tratar esse aluno de forma diferente. E tem uma outra coisa que precisa ser visto. O nosso aluno hoje, ele não compara uma instituição de ensino com outra instituição de ensino, porque ele não está nas duas. Ele consegue ouvir o que um colega fala. Ele não consegue comparar o professor dele com um outro professor. Mas ele consegue comparar a nossa instituição com empresas de tecnologia de dados, com o que ele convive no dia a dia. Ele vai pegar um Uber, ele sabe quem é o motorista, quantas corridas esse motorista já fez, qual é a nota que ele tem, quanto tempo leva para chegar e qual é o valor da corrida antes de sair do ponto onde ele está. Não acontece isso com o táxi, por isso ele migra, a velocidade é muito maior. Então, o nosso aluno hoje, ele quer comparar a gente com as empresas de tecnologia. As instituições de ensino, elas têm que migrar de serem uma instituição pensada, como aconteceu quando fundaram a Universidade de Bolonha, quase 1000 anos atrás, em que o processo é exatamente o mesmo. O aluno ia lá, fazia matrícula e assistia aula. Hoje, a tecnologia ela deve ser usada todo o processo, desde o processo de seleção, desde o processo de captação desse aluno. Ele não quer ir mais assistir um comercial de TV para saber para a instituição onde ele vai. Ele vai lá na internet, faz a pesquisa, entende qual é a instituição, faz o vestibular dele ou traz a nota do Enem e faz o upload de toda a documentação. Ele não precisa da instituição de ensino para isso. Uma vez que ele escolheu a instituição, ele tem as informações de como ela opera, qual é a marca, qual é a percepção de qualidade que ele tem, o que ele espera daquela instituição. Ele pode fazer tudo isso usando a tecnologia. No Ser Educacional, a gente está passando por um processo grande de transformação digital já há alguns anos. Esse processo, ele vem não só sistematizando tudo o que a gente fazia usando os sistemas, mas acima de tudo ele robotizando todos os nossos processos administrativos, inclusive o processo de seleção e de vestibular. O aluno do Ser Educacional hoje, qualquer uma das nossas universidades, da UNAMA, da Uninasal, seja lá qual for, ele faz tudo online e os robôs fazem o processo de matrícula dele. Não tem interferência humana nesse processo. Então, o que levava horas e dias para ser feito, hoje é feito em alguns segundos. Vocês estão muito fortes no Norte e Nordeste e tem também algumas instituições de ensino no Sudeste. Quando você fala dessa possibilidade da integração com tecnologia, depende muito de infraestrutura e a gente sabe as diferenças de infraestrutura, principalmente quando você sai das capitais nordestinas e acaba indo para o interior. Quais são os desafios de oferecer tudo isso numa cidade não tão grande no interior do Nordeste e do Norte do país? Por incrível que pareça, o brasileiro hoje ele é quase um nativo digital. O uso de tecnologia ele é muito forte por todos eles. Tem mais aparelho celular conectado na internet do que habitantes no Brasil hoje. Então, há uma dificuldade do ponto de vista da qualidade do sinal e da banda que é oferecida para esses alunos. E aí tem alguns exemplos bem interessantes. A gente tem um polo de ensino à distância numa cidade chamada Cruzeiro do Sul, no Acre. Nós temos alunos que vão de canoa, passam 6 horas numa canoa, para ir uma vez a cada 15 dias lá no polo, baixar todo o conteúdo que ele vai precisar estudar e levar para estudar lá na aldeia indígena dele, onde ele estuda. Há uma diferença básica. Basicamente, a diferença é em termos da qualidade do que se tem em termos de infraestrutura tecnológica para oferecer para o aluno. Mas ele consegue reagir muito rápido a isso. A gente tem alguns exemplos de algumas instituições que a gente adquiriu e que todo o processo deles era manual. E de repente passou a ser tudo online, digitalizado. Ele tinha a experiência de ir lá na secretaria, chega lá sentar com a atendente que o conhecia e resolver as coisas na hora. E isso parou de acontecer. Ele tinha que abrir um chamado lá no sistema da instituição, no aplicativo da instituição, e não precisa mais ir na instituição. No começo é um choque, muda aquele relacionamento pessoal que ele tem, mas depois ele prefere fazer tudo à distância, por conta da comodidade. E essa comodidade muda a forma como ele se relaciona com a instituição. De novo, as instituições elas são avaliadas e são comparadas
com outras empresas que não são necessariamente de educação. As instituições de educação hoje, elas são mais empresas de tecnologia que entregam educação, que transmitem conhecimento, do que basicamente aquela instituição em que o aluno tem que ir lá, fazer uma prova presencial, esperar sair o resultado 1 ou 2 semanas depois, para ir lá levar toda a documentação, fazer a matrícula. Não faz absolutamente nenhum sentido hoje, sabendo ou tendo o que se tem de desenvolvimento de tecnologia e do uso de inteligência artificial que permite melhorar tudo isso. A gente comentou um pouquinho que o Grupo Ser é muito forte no Norte e Nordeste, mas também tem instituições no Sudeste. Como é que você vê a diferença do aluno? Você vê que os anseios, as necessidades deles são os mesmos ou você vê essa diferença muito forte entre o aluno do Sudeste e do Nordeste? Há uma diferença básica entre os alunos das cidades do interior, do Nordeste, com os alunos da capital. O Brasil ele é um país que não tem uma competição nacional pela educação. O aluno ele estuda na região onde ele está. O único curso que permite migração no Brasil para o aluno estudar é de medicina. Todos os outros, isso acontecia no passado, quando não tinha uma massificação das instituições de ensino, não tinha uma interiorização das instituições de ensino, e acontece hoje. O aluno estuda na região onde ele está inserido. Então, o aluno de uma cidade do interior, o aluno de Petrolina, lá em Pernambuco, ele quer uma coisa um pouco diferente do que é o aluno de Recife ou do que é o aluno de Salvador. Mas, em geral, não há uma diferença muito grande nos anseios, nas expectativas do aluno, porque ele está conectado com o mundo. A internet permite que isso aconteça. Ele vive conectado nas redes sociais com o mundo inteiro, ele sabe o que acontece em tempo real. Não acontece no passado que ele esperava uma revista sair daqui a uma semana para ler uma notícia. A notícia acontece hoje no mundo em tempo real. Notícia de papel é notícia morta. Ele não espera isso. Ele tem uma expectativa semelhante à do que tem em termos de instituição do ensino de outras regiões do país. Ele não tem um elemento de comparação muito parecido. Por isso o aluno do Brasil, ele estuda na cidade onde ele está, ele conhece as instituições de ensino da região onde ele está e ele quer estudar naquela que parece melhor para ele ou que tem uma marca melhor para ele. O Brasil não tem uma única marca de instituição de ensino superior que seja nacional. Agora, aproveitando um pouco o gancho que você deu em relação à comparação, os alunos estão sempre comparando as faculdades, querendo saber qual que é o diferencial de uma e de outra. Lá no querobolsa.com a gente tem cerca de 2.500 avaliações dos alunos das faculdades do Grupo C, e o que eu notei que é unânime em todas elas é que os alunos falam da qualidade dos professores. Como é que vocês fazem para manter essa qualidade em todas as faculdades do grupo? Tem uma coisa interessante, a gente precisa voltar um pouco para a origem do Grupo Ser Educacional. Diferente das outras instituições de ensino, ela nasceu como uma instituição, como uma empresa de educação. Ela foi fundada em 2013 e ela tinha processos bem definidos, sistemas bem definidos para avaliar tudo. Como nós queríamos ser uma rede, queríamos ser instituição de ensino em vários lugares do Brasil, a gente precisou pensar como é que nós podemos fazer para garantir que a qualidade fosse a mesma em todas as regiões. Então a gente definiu processos muito específicos. A gente foi a primeira instituição de ensino do Brasil a ser certificada pela ISO 9001 para tudo, desde o nosso projeto pedagógico até o atendimento ao nosso cliente. Então há sistemas e processos muito precisos de contratação de professor. O professor, para ser contratado no Grupo Ser Educacional, ele passa por alguns estágios, entre eles uma banca avaliadora que é feita por 3 outros professores onde ele precisa dar aula. E esse professor ele é avaliado semestralmente por todos os alunos. E se ele tem uma performance ruim, ele passa por um processo de treinamento, de novo, com o grupo que a gente tem para treinar os professores para avaliar. Por isso é que a gente tem um nível de satisfação com o professor relativamente alto comparado com a média do mercado. E o desafio de preparar e igualar, nivelar os alunos que chegam tão diferentes ao ensino superior? Principalmente quando você começa a receber numa capital alunos vindos de muitas regiões e principalmente quando eles vêm do ensino público, e a gente sabe o quão irregular é esse aluno que sai do ensino médio no Brasil. Como é que é esse desafio de colocar todo mundo num ponto de partida para iniciar esse curso? O grande desafio das instituições privadas de ensino superior do Brasil é melhorar o padrão de aluno. Melhorar é relativamente fácil. Em geral, há uma disparidade muito grande entre o perfil dos alunos
escolas particulares e escolas públicas. E mesmo de escolas públicas, há uma disparidade muito grande entre elas. A gente tem excelentes escolas públicas no Brasil, mas tem escolas públicas muito ruins, assim como tem algumas escolas privadas também muito ruins. Em geral, o ensino de escola particular é um pouco melhor. Para fazer isso, de novo, a gente volta à história que eu disse, que a gente desenvolveu processos que permitam esse tipo de controle. Eu tive uma conversa com o então presidente da Coca-Cola Pernambuco há alguns anos, em 2007, se eu não estou enganado, para a gente fazer um convênio para que ele contratasse e desse estágio para os nossos alunos das diversas instituições. Ele me fez uma pergunta que fez com que nós mudássemos todo o nosso modelo de controle dos alunos. Ele perguntou se eu garantiria que o aluno formado em Maceió teria o mesmo perfil do aluno formado em João Pessoa e em Recife. Naquela época eu disse que não, que eu não conseguiria garantir que dois alunos de turmas diferentes, com professores diferentes, tivessem o mesmo padrão. Isso fez com que nós criássemos um modelo de controle que mudou todo o nosso sistema. A gente criou o que a gente chama de prova colegiada na época. A gente foi uma das primeiras instituições de ensino do Brasil a ter uma chamada eletrônica. Eu acho que quando vocês foram para a faculdade junto comigo, o professor levava uma pastinha embaixo do braço, abria, fazia a chamada e colocava a presença. Isso mudou. O professor passou a fazer a chamada no equipamento audiovisual em sala de aula, onde, além de ter a lista de alunos, tinha o conteúdo que ele deveria ensinar. Então, o aluno sabe com antecedência, no primeiro dia de aula, o aluno sabe qual é o plano de ensino e qual é o conteúdo que ele vai ter que estudar, e o professor tem que cumprir esse conteúdo. E a gente mudou o sistema de avaliação e não deixou que o professor avaliasse mais o aluno. O professor avalia o aluno na primeira prova, nós temos 2 provas em cada semestre, mais a prova final. E a segunda prova é feita pela instituição, na verdade, por todos os professores, o que a gente chama de prova colegiada. Todos os professores fazem várias questões que encaminham para um banco de questão. Foi desenvolvido um sistema que usa uma ferramenta de inteligência artificial por trás, que define o perfil de dificuldade de prova que a gente tem, e a gente faz uma prova baseada na teoria de resposta ao item, parecida com o que se faz no Enem e no ENAD, para todos os nossos alunos com um nível de dificuldade semelhante. Então hoje a gente sabe se o aluno que fez a prova de uma disciplina lá em Vitória da Conquista, na Bahia, ou em Ananindeua, no Pará, qual foi o nível de acerto que ele teve por conteúdo. Todo o conteúdo é codificado. Então, a gente consegue com isso avaliar o professor, saber se o professor está indo bem, e avaliar o aluno, porque a gente vê a disparidade das notas das provas realizadas pelo professor e realizada pelo grupo de professores, que é a prova colegiada. A gente começou a testar isso em João Pessoa em 2008. Para você ter ideia, a primeira vez que a gente fez a prova colegiada, a média da prova colegiada do aluno foi nota 3. A média do professor tinha sido 7,5. Tinha uma diferença de 4 pontos. Quando o professor ele sabe que o aluno vai ser avaliado por outros professores, que não só ele puxa o nível dos alunos para cima, ele torna a prova dele um pouco mais difícil para ter certeza que não vai ter essa disparidade. O que tem acontecido nesse intervalo de tempo é que esse gap entre a prova colegiada e a prova realizada pelo professor ele vem reduzindo, porque o professor começa a ser muito mais ativo dentro de sala de aula e a dar 100% do conteúdo. O professor, quando avalia sozinho uma prova, um aluno, é natural que ele ensine o que ele sabe, enfatize o que ele gosta e só avalie o que ele enfatizou. Isso é inconsciente. E aí ele não dá 100% do conteúdo da disciplina. Quando o aluno tem 48 disciplinas no curso de 4 anos e o professor deixou de dar 20 ou 30% do conteúdo de cada disciplina, ele chega no final do curso com um gap muito grande. Quando a gente avalia 100% de cada disciplina no decorrer do curso, a gente consegue controlar um pouco e consegue puxar para cima. Eu estou me perguntando aqui se você consegue ensinar esse tipo de coisa para os seus alunos de licenciatura que vão dar aula para alguém no futuro. Dá para passar isso? Dá, e por incrível, foi um choque quando a gente começou a fazer. Quando a gente começou a fazer a chamada eletrônica, os professores começaram a se questionar, porque tinha o conteúdo que ele deveria dar para o aluno e às vezes ele não queria dar aquele conteúdo. Então ele passou a ser obrigado a dar 100% do conteúdo. Muda o perfil do aluno que está aprendendo, muda o perfil do professor que está ensinando. Não é só a mudança do perfil do aluno do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista das informações que ele tem, mas do ponto de vista da cobrança que ele passa a ter do professor, uma vez que ele sabe o que ele vai ter que aprender. Que o aluno, quando o professor vai com aquela pastinha dentro, ou com o conteúdo ali dentro, o aluno ele não sabe qual é o conteúdo que ele vai ver. Ele passa a saber agora, ele passa a saber o que precisa cobrar. Na licenciatura, quer dizer, você consegue colocar o aluno dentro desse universo de exigir, de ensinar dessa forma? Para todos os nossos cursos, sem exceção.
para todos os nossos cursos. Quando a gente faz a aquisição de uma instituição, a gente começa a mudar, dependendo da matriz curricular, da semelhança que tem com a nossa, a partir do primeiro, segundo ou terceiro semestre. A gente não consegue mudar tudo porque acaba trazendo para o aluno algum prejuízo e ele começa a sentir o choque, mas a gente põe esse novo modelo de avaliação, esse novo modelo de controle para todos os alunos. Que quando a gente olha, inclusive, que se desenvolve no ensino básico no Brasil, algumas instituições ou algumas escolas municipais que têm um sistema de acompanhamento do professor, de apoio ao professor, de material didático um pouco melhor e de avaliações periódicas do que está sendo feito, o resultado acaba subindo. Estando no Nordeste, eu acho que vocês estão muito mais próximos dos alunos formados na cidade de Sobral. Sobral é uma referência no Brasil em relação à qualidade do ensino que é oferecido na educação básica. Quando um aluno de Sobral chega na universidade, numa universidade de vocês conseguem perceber essa diferença? Ele é um aluno mais capacitado? Eu acho que o Ceará é um ponto fora da curva, dado a região onde ele está inserido, dado as dificuldades econômicas que tem o Nordeste. O Ceará tem 14 cidades entre as top 100 do IDEB no Brasil. Sobral é o grande exponente. E aconteceu em Sobral basicamente isso que a gente está dizendo. Houve uma mudança no modelo de gestão, eles têm um acompanhamento e apoio ao professor muito mais forte, eles têm um material didático de acompanhamento mais forte e, mais do que isso, eles têm avaliações periódicas das instituições de ensino. A prefeitura faz essa avaliação, não só o professor que avalia o aluno. Então, o aluno ele acaba melhorando e, se a gente verifica as notas do IDEB, elas têm subido sistematicamente. A gente começou uma unidade em Sobral recentemente, tem menos de 2 anos, e a gente está começando a receber esses alunos agora. Então, de novo, o aluno, aquela região ali do Ceará, ele sempre foi um polo educacional, Sobral, Juazeiro, eles têm universidades há bastante tempo, tem um polo de medicina muito forte. Em geral, o resultado acadêmico acaba sendo muito melhor do que é das outras cidades. Jânio, quero te agradecer muito pela sua presença aqui. Obrigado pelo papo. Marcelo, muito obrigado também. Obrigado a você que ficou com a gente até agora e até a próxima semana. Até lá!